Olá, como vão vocês? Vão bem? Espero que estejam todos bem, eu vou muito bem. É, Hoje nós vamos gravar mais um vídeo muito interessante e um tema bem legal. E eu espero que todos gostem. Nós vamos falar sobre efeito Mandela, Westworld. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer as pessoas que estão se cadastrando no canal, que comentam, que dão seus likes. Então, eu sempre peço, até antes de começar, já dá o seu like aí, para que a gente consiga projetar ainda mais esse trabalho, mandar esse trabalho mais para longe, que tenha um alcance maior e que ele tenha representatividade. Então, depende de vocês. Então, se inscreve no canal, dá o seu like, se você quiser dar agora, se quiser dar no final. Isso é muito importante para nós, para o nosso trabalho. É uma forma de você estar trabalhando e estar nos ajudando também, entendeu? Na divulgação da mecânica quântica, da física quântica, da multidimensionalidade. Bem, eu queria dizer por que eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre efeito Mandela e, e fazer esse link com essa série Westworld. Por quê? Porque tem muita gente que está gravando vídeos falando sobre o filme, sobre a série, né? E então é um tema bem atual e é bem legal para a gente fazer essa ligação das coisas, porque muita gente pergunta, uma das perguntas que mais me vem é, mas por que está acontecendo isso, esse efeito Mandela? Então está difícil ainda das pessoas captarem que não é uma coisa que está acontecendo, é uma coisa que sempre aconteceu. Bem, é, então eu recebo e-mails, recebo inbox, mensagens, e as pessoas sempre falam assim, ô Jefferson, faz um vídeo falando sobre livros e sobre filmes. Aí eu falei, não, tudo bem, eu vou fazer assim, indicar os livros, indicar filmes e tal. E aí eu falei, vou começar pelos filmes, né? E aí eu teria inúmeros filmes para a gente indicar e estar debatendo, falando sobre o filme e tal. Mas o que acontece? Existem os clássicos, que são, por exemplo, Matrix, O Expresso do Amanhã, Clube da Luta, Avatar, Um Sonho de Liberdade, toda a série Divergente, Maze Runner, Blade Runner, enfim, existem muitos filmes. E o que iria acontecer? Então eu iria começar, por exemplo, pelo Matrix. Mas aí esse é um tema assim que já foi um filme que foi bem debatido, bem comentado e tal. Eu falei, não, vou comentar algo mais atual, que as pessoas possam se inserir nessas discussões que estão acontecendo. E aí, de acordo com as sincronicidades, você vai, não se preocupe, que os filmes vão chegar até você. Entendeu? Eles vão chegar. Você vai estar mudando de canal, ou para numa loja de DVD, você vai ver lá, ou fala, poxa, esse aqui parece ser interessante, e vai começar a vir até você. 23º andar e tal. Bem, o Westworld, eu resolvi começar por ele, por quê? Porque é muito atual e é muito, mas muito interessante. Bem, eu comecei a assistir a série que está passando naquele canal HBO, canal fechado e tal. Só que eu não tenho paciência de ficar esperando o último capítulo, o próximo capítulo e tal. E aí o que eu fiz? Eu fui atrás da série e comprei a primeira temporada da série assistindo uma paulada só. Porque aí o fluxo de informação que você vai acessando melhora, né? Você não perde o fluxo e as informações vão entrando. Então eu não vou aqui detalhar cenas, assim, não vou detalhar assim, coisas para não estragar o que vai ser tanto um aprendizado quanto uma diversão. Então não vou atrapalhar a sua diversão também, te contando o que vai acontecer. Eu vou tentar passar um contexto para você e tentar encaixar nessa questão do efeito Mandela para que seja mais fácil você entender os outros vídeos e dar um salto quântico, um salto de realidade. Bem, Westworld é uma série que é estrelada assim, o grande nome é o Anthony Hopkins, que fez O Silêncio dos Inocentes, um monte de filme, uma fera do cinema internacional. Bem, e o que é o Westworld? O Westworld é um mundo do oeste, né? Então eles criaram, nesse filme, eles criaram um cenário, uma cidade cenográfica, onde são colocadas pessoas na época do Velho Oeste, né? Então tem toda aquela climatização do Velho Oeste. Os salões, os bares,
as ruas, as carroças, as casas, tudo ambientizado é, no Velho Oeste. As pessoas que fazem parte desse cenário são como perdi a palavra, os anfitriões. São os anfitriões. E as pessoas que vão visitar esse local, passar férias, semanas e tal, são os hóspedes. Eles contratam uma empresa e essa empresa proporciona a pessoas que têm muita grana a possibilidade de ir lá e viver a realidade que eles quiserem. Eles podem fazer o que eles quiserem, os hóspedes, dentro do Westworld. Então eles podem matar, eles podem fazer o que eles quiserem. E é uma forma, assim, vamos dizer assim, sabe aquela coisa das pessoas que têm grana extravasar os seus instintos, as suas sombras. Então seria isso, porque lá o verdadeiro eu da pessoa, a sombra dela se manifesta. Bem, então existem os anfitriões e existem os hóspedes. E o legal disso tudo é que os anfitriões, eles são uma espécie de ciborgues. Eu nem gosto de dizer, é uma vida artificial. Eu não gosto de usar o termo ciborgue, porque remete a robô, aquele robô que a gente conhece de parafuso, perdidos no espaço. Né? Não, eles são vidas artificiais com consciência artificial, né? E memórias, eles têm tudo, sentimentos e tal. E eles são fabricados na sede dessa empresa da Westworld. E o legal é você ver assim como que eles são fabricados, com fibras, com máquinas moderníssimas. Foi pensado em tudo. Então eles são realmente eles são humanos, entre aspas, né? E aí cada um deles, olha que interessante, cada um deles recebe uma programação. Ele vai participar no Westworld dentro do seu holograma. Então ele recebe toda a informação de uma vida X, ou de uma vida Y, ou de uma vida Z. Ele vai para lá, ele não sabe que ele é um anfitrião. Para ele é um ser humano normal, igual a todas as pessoas, e inclusive no mesmo status das pessoas que vão lá, os hóspedes. Então eles acham que eles são iguais aos hóspedes. E aí tem um trem, que é muito interessante o lance do trem, que traz as pessoas, né? Eles entram numa espécie de uma sala e quando eles vêm, já estão dentro do trem, indo para o Westworld. Aí eles vêem todo aquele cenário maravilhoso e tal. Esse cenário maravilhoso, ele tem uma projeção holográfica lá na série da Westworld. Ele tem uma projeção holográfica lá que eles ficam monitorando o território e tal. E tem a protagonista da história, que ali, isso também é muito legal, que você vê que existem vários enredos de cada vida de cada anfitrião, e você o vê como protagonista. Porque tem a Dolores, que seria para ser a principal, mas esse papel de principal é dividido entre vários artistas. O Rodrigo Santoro participa e muitos outros que a gente até já viu em seriados, que esses atores são contratados pela HBO e por muitas outras empresas que fazem essas séries, né? Então você vai ver, repete muitas dessas pessoas porque eles estão se especializando nesse tipo de trabalho. Bem, e o interessante é assim, a Dolores, ela tem uma vida X. O Rodrigo Santoro, não lembro o nome dele, ele tem uma vida Y. Tem uma espécie de um prostíbulo lá, que tem a Cafetina, que é a chefe lá que manda nas meninas e tal. Ela tem uma vida... E cada um desse rouba um pedaço do protagonismo. Isso que é legal, porque todos acabam sendo protagonistas como nós somos aqui. E nessa série, para você que quer entender a multidimensionalidade, tem tudo ali. Tudo o que você precisa entender. Acordo kármico, programação, enganação, mostra como funciona a quarta dimensão, que muitos acham que a realidade está na quarta dimensão. Não, a realidade não está na quarta dimensão, porque aqueles que te tentam manipular na quarta dimensão acham que eles também sabem tudo.
mas eles estão inseridos dentro de um contexto. Então eu sempre digo assim, que nós estamos em níveis e subníveis de realidade. Então o 3D é um subnível, 4D é outro subnível. Da quinta dimensão para cima é que as coisas começam a mudar. Entendeu? Então, que você começa a ter realmente consciência de quem você é. E essa série Westworld, ela mostra muito isso. Que a partir da... Porque o que é o interessante? Agora que eu vou entrar na questão do efeito Mandela. Tudo ia bem em Westworld. Os hóspedes ficavam felizes, matando os anfitriões. E os anfitriões vinham vivendo a vidinha deles porque eles morriam. Porque as pessoas iam lá para estuprar, matar, beber e soltar os bichos. Então, esses Marvels matavam alguém, pá, porque eles sabiam que aquela pessoa era um ciborgue na cabeça deles, era uma vida artificial. O que acontecia? Essa pessoa, à noite, depois que, olha que interessante, depois que acontecia tudo que tinha que acontecer, essas pessoas que foram mortas, estupradas, enfim, elas eram buscadas por uma equipe, essa equipe levava de volta para Westworld, eles eram, como dizer, consertados, né? Ia lá, então tinha uma equipe de paramédicos, enfermeiros, não sei, que servia simplesmente para consertar os tiros, enfim, tudo o que aconteceu de errado com eles, checar a programação para ver se não havia acontecido nenhum dano. Aí tinha uma espécie de uma entrevista bem rápida, onde eles gatilhar é colocar uma palavra gatilho na mente da pessoa, né? Então eles gatilhavam para acionar novamente a programação e mandavam a pessoa de volta, e no outro dia ela ia levar a vida dela, esse ciborgue aí, essa vida artificial, ela ia levar a vida normalmente, ela não se lembrava, olha que interessante, ela não se lembrava de nada que tinha acontecido, como ela havia morrido e tal. Só que aí, dentro de toda essa ordem, começou a acontecer um caos. E o que foi o caos? Alguns dos anfitriões começaram a lembrar de alguns fatos que aconteceu em vidas anteriores e começaram a se questionar. Falaram, peraí, eu tenho uma lembrança. Começaram a ter sonhos. Olha que é muito interessante. Começaram a ter sonhos das coisas que aconteceram em outras experiências. E aí começou a virar a problemática. Por quê? Essas pessoas não podem lembrar. Porque para eles, lembrar atrapalha o status quo, atrapalha o funcionamento do Westworld. É a mesma coisa que acontece aqui. Quanto mais pessoas se lembrarem de vidas e realidades paralelas, mais vai estar comprometido o funcionamento do status quo, desse sistema que está gerindo a nossa realidade. Por quê? A partir do momento que você começa a se lembrar de outras realidades, você começa a questionar essa. Peraí, será que essa é real mesmo? Ou será que não é uma outra nuance de uma realidade maior? E isso que você não pode. Para quem gere esse sistema, é isso que eles não querem. Que você se lembre que isso aqui é apenas uma fantasia, que isso aqui não é a realidade, é apenas uma nuance da realidade. Como eu sempre digo, existe uma realidade principal, uma linha de realidade principal que te leva de A a B. A é onde você está agora e B é onde você está ao mesmo tempo no futuro, mas com uma mente muito mais privilegiada e se você lembrar, esse seu eu que está lá em cima pode te ajudar a gerir todos os outros eus e dentro de um caminho benevolente e fazer isso aqui, ó. A fusão entre todos os seus eus com todas as suas consciências e todas as experiências. Isso muda tudo. Como começou a mudar em Westworld. Por quê? Porque a cafetina, o que ela começou a fazer? Cada vez que ela morria, ela tinha mais consciência. Ela acabava tendo mais consciência do que ela era e começou a guardar provas de quando ela morria e ia para a mesa lá onde os caras iam costurar ela e fazer todo
aquele aparato para ela voltar a funcionar. E o fato dela guardar pequenos detalhes começou a fazer com que ela lembrasse de mais coisas. E começou a questionar tudo. E começou o quê? A trazer mais informações de outras vidas. Inclusive de uma vida que foi muito traumática para ela e que era a razão das experiências dela. Então existe uma realidade que nos impulsiona a estar aqui. Para que a gente entenda que isso não é real, que nós estamos aqui em busca de um aprendizado, para conseguir transcender essa situação que nós não conseguimos. E o que está acontecendo? Uma lembrança, e essa lembrança vem do quê? Essa lembrança vem do fato de você transcender, você ter crescimento e conhecimento. Como acontecia lá, essa cafetina, que eu achei assim o personagem mais interessante, ela começou a mudar e fazer download de informações que eram mais importantes para ela sobreviver e para ela transcender. Ela obrigou as pessoas que mexiam com o mental dela lá a reprogramá-la mas de uma forma assim superior, muito superior. E aí ela conseguiu, olha só que interessante, gente, ela conseguiu transcender muitas coisas, principalmente a morte. Porque ela não se importava mais em morrer. Ela queria sim morrer para voltar lá no Westworld e trazer mais informações. Então, só que isso também foi outra coisa muito interessante, que ela nunca se suicidou. Ela sempre dava um jeito de alguém acabar com a vida dela para ela voltar. Ela voltava a trazer informações, vinha com a mente expandida. Então, o que aconteceu ali? Ela transcendeu a reencarnação. Ela transcendeu a morte. E tem uma frase muito, muito famosa do Mestre Jesus que ninguém presta atenção, ou pouquíssimos prestam atenção. Ele diz assim: eu venci a morte. O que ele quis dizer com isso? Que ele transcendeu essa questão. E olha que outra coisa interessante a respeito do Mestre Jesus. Das coisas que ele disse que iria acontecer. Não era porque ele era um guru. Simplesmente ele tinha todo o registro akáshico dele. Ele tinha todas as memórias de todas as vidas paralelas e realidades paralelas em total sintonia. Então ele sabia, pelos potenciais, aonde ia chegar. Porque ele conhecia as linhas do tempo, que é isso que está acontecendo com a gente. Porque ele disse assim: se tiveres fé, farão coisas maiores do que eu fiz. Entendeu? E isso é que está se abrindo para nós. Essa oportunidade de poder compartilhar desse poder que foi dado de Deus para nós, do todo para nós. E isso que está se manifestando não é um evento, é uma emanação, é uma manifestação de luz. Agora, você vai me perguntar, por que uns lembram e outros não? Simples, abertura para isso, abertura multidimensional para isso. Porque tem gente que não quer. Se você pegar a cena do filme Matrix, quando o Cypher conversa com um Smith, ele fala assim: eu não quero lembrar de nada, eu quero ficar nessa. A hora que ele está comendo o bife, ele fala assim: nossa, que delícia e tal, eu sei que isso aqui é tudo mentira, mas como é doce a ignorância, eu quero voltar bem. Eu não quero lembrar de nada. E tipo assim, ele está apegado, ele não soltou as coisas dessa vida. E isso acontece também no Westworld, mas de uma outra maneira. Tem um personagem que ele é apaixonado pela Dolores e ele não tem noção das coisas. Mesmo ele tendo uma hora que ele morre, que ele atira num hóspede especial, que é um cara especial que está lá, e o cara não morre, porque ele não sabia que os hóspedes não morriam. Ele nem sabia que o cara era hóspede. Para eles eram todas as pessoas que chegavam na cidade no trem. Ele atira, o cara não morre. Ele morre. Ele morre várias vezes. Ele sofre muito
E esse sofrimento é para mostrar que a falta de conhecimento te traz sofrimento. E aí chega uma hora que o Anthony Hopkins, que é o mentor de tudo, chega para ele e fala assim, senta frente a frente com ele, fala assim, cara, eu tenho uma nova história para você. Você quer participar? Aí ele fala, quero, né? Ele não tem escolha também, né? Então, a história vai ser mais ou menos assim, 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 assado, tal. Você topa? Aí ele fala, topo, eu vou participar. Na hora ele tem um aparelho como se fosse um tablet e ele faz a transferência da informação para essa pessoa. Ele faz a transferência. Ele transfere toda a história do personagem para esse rapaz. Aí ele fala, e aí, o que você acha? Aí o cara começa a falar, não, aconteceu isso, aquilo, outro, e eu tenho que pegar fulano, plá, 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 porque senão ele vai acabar com isso, porque ele é muito mal. Ele já tinha assimilado toda a história e esquecido as histórias passadas. E aí ele volta, mas tem uma coisa que move ele, que é o que mostra cada pessoa, cada ser tem uma motivação, tem um propósito dentro do seu coração. E é isso que te faz acordar. É isso que te faz lembrar o propósito que você tem dentro do seu coração. E esse rapaz que faz esse novo acordo, ele tinha amor pela Dolores. Então, a Dolores era o propósito dele sempre. Em qualquer vida que ele tivesse, ele tinha o propósito de ficar com ela. Qual é o propósito que te move? Entra no seu coração e procura o seu propósito. Eu acredito que eu vou ter que gravar um outro vídeo falando mais sobre isso, trazendo mais analogias para que a gente entenda realmente essa questão. Porque nós estamos já na entradinha da Toca do Coelho. Você quer saber o que tem lá dentro? Depende de você. Dá um joinha aí, por favor, e se inscreve. Só Deus é poder.